Boa noite, presidente, vereadores, moradoras lá do local, dona Vera, Veridiane e outros do local. Na verdade, eu tenho uma série de situações aqui que eu não pude transparecer e falar na audiência pública, eu tive só 3 minutos, né? Então eu quero trazer algumas coisas à tona aqui importantes. A primeira situação, sobre a audiência pública, né? Eu fiquei um pouco decepcionado com o número de pessoas, realmente, como outros vereadores ficaram, né? Pouquíssimas pessoas, numa audiência pública tão importante. Eu achei, não sei se foi a casa que convidou, foi só a comissão, fui cobrado pelo Fórum Sindical também, que foram 12 sindicatos que gostariam de ter participado. Fui lá outro dia, numa reunião, eles falaram, pô, a gente não sabia, sempre a gente era convidado e nessa a gente não foi. Mas, enfim, o que eu quero dizer que foi importante foi o Dr. Celso, acho que foi, presidente da comissão, que convocou essa audiência pública, certo? Essa audiência pública poderia ter saído do próprio governo, o próprio prefeito convocar, né? Saiu da comissão, né? É um assunto de serviço público, da Comissão de Serviço Público. Muito importante essa convocação. Por isso que eu solicitei, há algum tempo já, há 6, 7 meses, em março já, solicitei a criação de uma comissão para a gente debater o plano de mobilidade. E esse é um tipo de obra que poderia estar dentro do plano de mobilidade, Tuta. Poderia estar dentro do plano de mobilidade. Mas agora foi contratado o plano de mobilidade também. Eu não quero aqui, né, dar uma de vidente, mas eu tenho quase certeza que o plano de mobilidade vai chegar aqui em regime de urgência para a gente fazer a aprovação dele. Vai ter que, inclusive, ter mais uma audiência pública para ser aprovado. Se a gente já estivesse trabalhando em conjunto com uma comissão aqui da Casa desse plano de mobilidade, quando chega na Casa, a aprovação é muito mais simples, né? Nós estamos agora aprovando um recurso. Diante dessa situação, nós ainda temos, né, estamos prevendo o que o Queca falou aqui, que eu acho que não é só, né, que tu não estava em Brusque nos últimos anos, né, que parece que tu não viu muita coisa que foi feita, né, 2010 até para frente, questão de mobilidade na cidade, grandes obras, ruas realmente não foram executadas, mas pavimentação, circulação viária, segurança no trânsito, nunca Brusque teve isso, né, tomara que daqui para frente tenha, né, e eu falo de carteirinha, né, porque a gente trabalhou pessoalmente nisso. Agora, a questão dos projetos serem discutidos em 4 paredes me assusta. Porque se a gente traz essa discussão da Beira-Rio para uma audiência pública, antes, a gente já ia poder ter tratado e solicitado, como mais cabeças pensam melhor, o que a vereadora Ana falou aqui, a questão do que o vereador Tuta e o Marcos falaram, desapropriações. Porque eu lembro muito bem que o Ari, que o Davis comentou que ia ser feito a conversa com os moradores antes da aprovação do projeto e do recurso. Enfim, nós estamos, né, e sabemos que alguns contatos tiveram, mas outros não. Então a gente espera que, como os vereadores falaram, todos eles vão acompanhar, eu acredito, e eu também vou estar acompanhando isso. A questão da licença ambiental foi dito aqui pela engenheira, né, não é a Fundema que vai dar essa licença não, que foi dito aqui. Eu senti que teve um pouquinho de embaraço na pergunta da vereadora Ana, né? Que não foi nem o vice-prefeito que respondeu, foi a engenheira Andréia e ainda falou que seria Fundema. Não é Fundema. Eu e o vereador Marcos estivemos lá no começo do ano, né? A Fátima e até o IBAMA às vezes entra nessa situação também. Então não temos isso ainda. E agora, falando desses 23 milhões, que foi o que eu falei aqui em pouco tempo, né? A gente não teve tempo de discorrer mais do que eu vou discorrer agora. Eu entendo que realmente essa obra também do plano de mobilidade, nós temos outras obras prioritárias para a mobilidade da cidade que poderiam ser usadas esses 23 milhões, já que não entraram, né? A margem esquerda de Dom Joaquim, como foi citado, se bem que o prefeito aqui falou que também já está previsto, né? Aquela situação do IFC lá, onde teve uma situação que já foi acordado. Parabéns para o governo que já está pensando nisso também, isso é importante. A continuação até a divisa da Itajaí, claro que nós temos a questão de tirar, limpar, fazer a limpeza, mas ainda não temos recursos para pavimentação e tal. Vai vindo Fundam, ótimo também, muito importante. A duplicação do Antônio Rai, que foi o que eu mais chamei a atenção aqui, nós temos hoje pessoas morrendo lá, vereador Queca. Você fez um discurso aqui muito legal, alguns meses atrás, sobre a segurança no trânsito. Então a segurança no trânsito hoje, a nossa cidade, a via que mais mata hoje é a rodovia Antônio Rai. Por isso que nós precisamos, estatísticas da Polícia Militar, não é o vereador Paulinho que está falando. Por isso nós precisamos urgentemente a duplicação daquele trecho municipal. É importante isso. E o prefeito aqui muito bem falou, o vice-prefeito Ari, que não tinha projeto nos 3 trechos, só tinha em um. Pô, usa esse recurso para fazer o projeto nos outros 2 também, então, nos outros 2 trechos que faltam. E ainda ia sobrar para começar a executar, né?
O anel viário citado aqui pelo Tuta e tal, independentemente da ponte, do viaduto que tinha ali naquele trecho da Antônio Raio até aqui, o anel viário é muito mais do que isso. Se cada prefeito, cada gestão começar com seus 5, 6, 10 quilômetros, e o vice-prefeito me confessou que ele está tentando manter isso eu fico contente, né, para manter o anel viário. Eu falei aqui essa questão do trânsito de passagem na nossa cidade. É importante essa via do Bombeiro até o Santos Dumont? Sim, vai ser uma paralela do Auto Renault, é um acesso que hoje, né, passam quase 20 mil veículos na ponte do Bombeiro. É importante? Mas ainda não seria prioridade. Ou ela deveria estar dentro do plano de mobilidade, né? Agora não vai mais estar, porque vai vir um recurso separado para ela. Ainda, a modernização da circulação viária na região lá do vereador Nilson, na Santa Terezinha, Santa Rita, Unifeb, eu cobrei agora do vereador Davis, ele falou que estão já com estudo adiantado. Ali é importante a gente fazer aquela alteração. Hoje é uma passagem, hoje todo mundo que vem de Itajaí, Blumenau e Itajaí, cai na ponte Santos Dumont, que é uma passagem de carretas, ônibus e por aí vai, né? Só a abertura das alças, a inversão das alças, é uma única em frente à Unifeb, a Polícia Militar e a Luiz Gonzaga Werner, já vai dar um desafogo muito grande para aquela região. Plano cicloviário, né, tem que estar, né, a bicicleta não tem mais volta hoje, por mais que alguns, né, às vezes falam algumas bobagens e tal, sem pensar, sem refletir, mas hoje a bicicleta ela não tem mais volta. A nossa cidade é uma cidade plana, né, a geometria ajuda, a topografia, na verdade, desculpa. Nós temos hoje um raio de 4, 5 quilômetros dos principais bairros até a região central da cidade. O povo anda muito de bicicleta em Brusque. A questão do transporte coletivo, levantada pelo vereador Marcos, pelo vereador Lima. Nós temos, vereador Lima, uma decisão judicial que o município deveria, né, trabalhar essa questão do transporte público, que deve também estar dentro desse plano de mobilidade. Por isso, olha só quantas coisas que têm que ser discutidas, né? Como que nós vamos discutir isso tudo em um mês e meio, se o plano de mobilidade, o prazo é para março? Por isso que eu venho chamando a atenção durante todo o ano dessa comissão. Nós já podíamos estar adiantado, claro que ninguém bateu o martelo sem o aval da prefeitura. Hoje, o executivo que faz, só que quando o executivo faz, ouvindo a comunidade, ouvindo os vereadores, como foi feito em outras cidades até menores, eu não tenho dúvida que ia chegar aqui o projeto e ia estar todo mundo batendo palma, porque todo mundo participou. Todo mundo teve a oportunidade de falar, todo mundo teve a oportunidade de conhecer o projeto e defender lá fora na rua, defender o prefeito, defender os vereadores, o secretário de trânsito. Por que foi pensado dessa maneira? Essas pessoas não têm essa visão hoje. Elas teriam a partir do momento que elas participassem do processo. Então ainda é tempo, né? A gente fala que está acabando a última sessão do ano hoje, senhor presidente, mas eu não creio, com uma conversa com o Davis ali, ainda é tempo de chamar, né, uma comissão em fevereiro, na primeira sessão ali, e começar a mostrar o que tem já, o desenho, a ideia, né? Botar essas prioridades, porque nós não podemos ter um plano de mobilidade, claro, tem muito mais coisa, mas essas, eu citei algumas aqui rapidamente agora para fazer uma parte aqui nessa discussão do projeto, né? Diante de tudo que eu ouvi, da questão financeira, né? De uma decisão de governo, que é uma decisão de governo, hoje o governo é o Dr. Jonas, é os vereadores de base e tal, então eu também vou votar favorável a esse recurso. Vou votar porque é uma decisão de governo. Se eu estivesse lá no local na posição deles hoje, eu poderia estar justificando também outra situação. Então, se eles entendem que ali é o caminho, vai vir recurso, tem essa condição de pagamento, né? Eu também não vou contra a mobilidade, contra, né, o progresso da cidade, tendo em vista também que ali é uma situação importante sobre o canal Extravasor. Lembrando que, claro, essa situação da desapropriação, da conversa com os moradores, a gente vai querer participar ativamente, que é fundamental isso, né? Temos até alguns representantes aqui hoje no momento, mas então era mais ou menos esse recado que eu queria deixar aqui, né, para o governo municipal, que ainda é tempo. Eu sei que está em cima do laço, mas não vamos deixar chegar aqui a toque de caixa um plano de mobilidade para 20, 30 anos na nossa cidade, né? Não dá para a gente esperar chegar ao limite. Então, peço aos vereadores que estão mais próximos do governo que tentem mobilizar essa situação, né, dessa comissão. Eu tenho certeza que o Brusque só vai ganhar. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Era isso para o momento. Obrigado, vereador Paulinho.